Hoje nós vamos continuar a correção do livro de matemática no volume 2, a página 55, onde paramos, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já corrigiu até aqui, né? Mas para dar mais explicadinha, vamos lá. Leia o texto a seguir e verifique se ele diz o mesmo que sua turma concluiu. As porções recomendadas de cada grupo de alimentos poderiam ser indicadas por letras? Explique sua resposta. Olha, primeiro tem que ler esse aqui, ó. Uma variável pode ser indicada de outro modo, além de números. Não é uma variável numérica. Os grupos alimentares do gráfico poderiam ser indicados por letras ou com outros nomes, tá? Então, o que é a resposta? Tem que olhar, né? As porções recomendadas não podem ser indicadas por letra. Veja bem, pois os números indicam a quantidade de porções que devem ser ingeridos. Então, aqui na tabela, aqui nesta outra página, nós temos aqui, ó, a tabela, né? E fomos por o gráfico. A variável numérica, ela está aqui de lado, estaria aqui de lado. Isso aqui significa quantidade. E a variável dos nomes alimentares é aqui embaixo. Pode ser indicado assim, grupo 1, grupo 2 ou por letras. Então, por isso, elas não podem ser indicadas por letras nessa variável que é recomendado por porções, tá? Então, complete a frase corretamente utilizando uma das etiquetas a seguir. Acho que já até, mas vamos continuar. A quantidade das porções dos grupos alimentares é uma variável numérica, tá? Por isso que lá não pode ser por letras, porque ela é variável numérica. A porção. Porção quer dizer a quantidade. Continuemos aqui. Para resolver essas atividades, você pode recorrer às informações das páginas anteriores. Por que você acha que os grupos alimentares estão organizados em uma pirâmide e não em um cubo? Aí alguém já respondeu. Para representar visualmente a quantidade de alimentos que deve ser consumida cada grupo. Então, por que você acha que os grupos alimentares são organizados em uma pirâmide? Porque é mais fácil para a gente olhar visualmente, né? Porque a pirâmide, a gente olhando a pirâmide, que é essa aqui, a gente vai ver a quantidade e o que é bom para a gente consumir. Então, é bem mais fácil na pirâmide, né? Porque ela está organizada por grupos. Aí o grupo 1, né? Que são pães, cereais, tubérculos, que quer dizer que você pode ingerir um pouquinho mais. As verduras e legumes já estão divididos, aqui as frutas. Então, é assim, a gente olhou essa pirâmide e fica mais fácil. E aqui, por quê? Olha lá bem, a base da pirâmide é mais larga e mostra os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. E o topo mais estreito, porque apresenta os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. Então, quando a gente pega e já olha uma pirâmide alimentar, o que acontece? Fica mais fácil, porque a gente já vai saber. Essa aqui de baixo, nós podemos consumir em maior quantidade. Aí vai diminuindo, ó, lá no topo é a menor quantidade, tá? Então, vamos para número 2. Releia o texto que trata das recomendações de alimentação para crianças pequenas e para a sua idade. Então, vocês vão reler o texto e vão responder. Quais são as diferenças entre as recomendações para a sua idade e para as crianças menores, né? Então, vamos lá. As diferenças... Opa! Vou deixar só focalizar melhor. Isso. São a redução pela metade da quantidade de gorduras, que é o grupo 7, que está lá em cima da pirâmide. E a diminuição de uma porção de fruta, grupo 3, para as crianças de 4 a 12 anos. Então, aqui, ó, é só voltar aqui, ver o texto, né?
ler esse texto tudinho aqui, que a gente já vai entenderia e já saberia responder tranquilamente. Então, tá aqui mais uma vez, a professora vai deixar bem devagar, vai olhando, ó, tá? Se não ficou igual o que tá escrito aqui, não tem problema, mas ficou parecido dentro disso aqui, ok, sem problemas. Quantas porções do grupo 1 são recomendadas para você? E do grupo 8, então aqui, ó, do grupo 1 são recomendadas 5 porções e do grupo 8 apenas uma. Só vir aqui, olhar, ó, grupo 1. Aí, ó, tudinho o grupo, ó. Tem o grupo e a porção diária, tá? Então, quantas porções está aqui? Agora vamos lá. Em qual grupo está o seu alimento preferido? Então, esse aqui, cada um vai escrever, tá? O seu alimento preferido. Escreva 4 alimentos que você come todos os dias e diga que grupo eles pertencem. Então, aqui vocês vão colocar o grupo que pertence e o que você come todos os dias. Por exemplo, se você come arroz todos os dias e feijão, então vamos lá, ver aqui em que grupo que tá, né? Ó, o feijão está no grupo 6, tá? E o arroz, cadê o arroz? Ixi, não tem aqui nesta pirâmide. Com certeza será também no grupo 6, tá? Então, é só você olhar, analisar certinho aqui e vai escrevendo. Por exemplo, aqui, grupo tal, grupo 6, arroz. Grupo 6, feijão, mandioca, tá? E vai colocando, tá? Então, agora vamos passar para a página 56 e vamos ver aqui, ó. Os alimentos dos grupos 2 e 3 são chamados de alimentos reguladores. Faça uma pesquisa para saber por que recebem esse nome e escreva sobre o que descobrir. Então, aqui está, vocês vão pesquisar, pode pesquisar na internet, tá? Eu não quero que copie o meu, mas que esteja de acordo aqui, ó. Os alimentos reguladores são de origem vegetal, principalmente frutas, verduras e legumes. Tá ruim a focalização, né? Então tá lá, ó. Veja bem, os alimentos reguladores são de origem vegetal, principalmente frutas, verduras e legumes, tá? São esses alimentos que regulam as funções do organismo. São ricos em vitaminas e sais minerais que atuam sobre o sistema imunológico. Ainda mais agora para essa pandemia, né? Então, tá aqui. Para aumentar o nosso sistema, regulam a digestão, a circulação sanguínea e proporcionam um bom funcionamento dos intestinos, pois são ricos em fibras, tá? Então, esse aqui, antes de copiar da professora, de vocês fazerem, vocês vão pesquisar na internet. Aqui, monte uma tabela com uma quantidade de porções diárias recomendadas de cada grupo alimentar para a sua idade. Faça o gráfico correspondente. Então, lá, crianças de 4 a 12 anos, que é a faixa etária de vocês. Grupo alimentar, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porções por dia. Então, é ir lá naquele da página 53, ver certinho e escrever, tá? Aí aqui, o que você vai fazer? Olha bem, as porções. Aqui está a variável numérica, que é a quantidade. Então, cada quadradinho desse equivale a 1, ó, vai subindo. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5. Então, a quantidade que você for consumindo, que você marcou lá em cima, você vai pintar do jeitinho que tá aqui, ó, tá? Ó, certinho, tá? Então, vamos lá, agora a página 57. Lá no dobro, triplo, quádruplo, múltiplo. Então, o que é o dobro? É quando eu multiplico
alguma coisa por 2, eu dobrei. Quando é o triplo, eu multiplico por 3. Quando é o 4, eu multiplico por 4, tá? Então, por isso que nós precisamos saber a tabuada como vai. Então, temos que saber. Aí, aqui, todas as crianças disseram que havia 48 botões na caixa, né? Tá? E vamos lá responder. Escreva a sequência de números que cada um usou para chegar a 48, né? A resposta é 48. Vamos lá. Opa! Ixi, não tá dando essa... Aqui. Então, essa sequência, vamos lá, vamos escrever. Então, tá aqui, ó. A Maria, né? Então, são as pessoas Maria, contou de 2 em 2, Cláudio de 3 em 3, Regina de 4 em 4. Então, vamos escrever os nomes aqui. Maria. Então, ela foi 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, foi aumentando de 2 em 2, ó, até chegar ao 48, né? Aqui, Cláudio já fez de 3 em 3, foi aumentando a sequência de 3 em 3, ó, até chegar ao 48, não pode pular nenhum número. Aqui a Regina aumentou de 4 em 4, chegou até o 48 sem pular nenhum número. Aqui, quantos números há na sequência de 2 em 2 até 48? Qual é a relação desse número com 48? Então, o que eu faço? Eu pego 48, porque eu dividi, fui aumentando de 2 em 2, né? E vou dividir por 2, vai dar 24. Então, há 24 números. 24 é a metade de 48, ok? Aqui, quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números da sequência de Maria? Então, a sequência de Maria é 2, 4, 6, 8 e 0, tá? Então, continuando. Por que só aparecem algarismos pares nas unidades da sequência de 2 em 2? Por quê? Então, porque quando eu somo de 2 em 2, são números pares. Se vocês olharem lá, ó, todos são números pares, tá? E aí, essa sequência foi formada pela contagem dos botões, por isso ela começa em 2. Podemos ter esse tipo de sequência começando com qualquer número? Não, não podemos, tá? Aí, vamos lá, 6, 8, 10, 12, 14, 16, é uma sequência de 2 em 2 que começa em 6, né? Aí o outro, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, é uma sequência de 2 em 2 que começa em 28. Cada termo desse tipo de sequência é resultado de uma multiplicação por 2. Então, todos eles foi multiplicado por 2, por isso essa sequência. Agora, aqui nesta página 58, vamos lá. Podemos dizer também que é uma sequência de dobros. O número 16 é o dobro de qual número? Então, e o número 50 é o dobro de qual número? Então, vamos lá. 16 é o dobro de 8, porque se eu multiplicar 2 vezes 8 é 16. Se eu pegar o 16 e fizer a continha lá, procurar lá 16, qual número na tabuada do 8 que eu vou multiplicar, do 2 que eu vou multiplicar, que vai dar 16? E do 25 também, lá 50 é o dobro de 25, tá? Continuando. Nessas atividades, você vai usar a sequência que escreveu para as contagens dos botões. Copie-as em uma folha separada para facilitar a consulta. Então, você vai copiar aquela sequência que você fez na atividade anterior num outro papel para ficar mais fácil. Observe a sequência de 3 em 3. Quais algarismos aparecem na ordem das unidades? Então, olha lá, ó. Aparecem todos os algarismos de 0 a 9 na ordem da unidade, né? Aí, então, voltamos aqui na sequência, ó.
Olha bem, a sequência é esta de 3 em 3. Então, aparece 3, 6, 9. Aí, aqui tem o 0, tá? Tem 2. É só olhar aqui atrás e vocês vão ver essa sequência. Analise lá tudinho, olha aqui, ó. E a resposta está aqui. Opa, a resposta está aqui, tá? Todos os algarismos de 0 a 9 na ordem das unidades. Todos eles têm. Olha bem aqui, ó. Aqui. Vamos lá ver. Onde foi de 3 em 3. Ó, eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, aí eu tenho 6, eu tenho 7, eu tenho o 8 e eu tenho o 9. É só voltar e analisar, tá? Então, voltando aqui. Escreva os algarismos das unidades na ordem que aparecem na sequência. Então, voltando lá, você vai lá, aqui, ó, e escreve a ordem que aparece na sequência. Qual ordem que vai ficar, ó? 3, olha aqui, todas são as ordens que aparecem na unidade. Ah, professora, mas não aparece esse número sozinho. Não vai aparecer sozinho, mas se você olhar lá, ó, ele vai aparecer. O 3, 6, 9, até aqui. Aí depois da unidade é só pra cá, ó. Só aqui, 2, 5. Então, vai colocar até o final, tá? Como está aqui no livro da professora, olha bem. Se Cláudio continuasse contando, qual seria o próximo número nessa sequência? E depois desse, qual seria? E o seguinte, então, o Cláudio, qual que seria depois do 48, né? Só somar 48 mais 3, 51 e vai indo, ok? Aqui, na letra C, a sequência de 3 em 3 que estamos usando começa em 3, porque foi usada para a contagem, mas ela poderia começar em qualquer número, tá? Porque começou em 3 porque deu-se um exemplo. Vocês olham o QR Code aqui, tá? Coloque no seu celular, dá uma olhadinha. Veja bem, 15, 18, 21. Aqui começou de 15 a sequência, mas foi aumentando de 3 em 3, tá? Essa sequência começa em 15 e continua de 3 em 3. Ou 42 também, tá? Só mudou o número. Essa é uma sequência de triplos. Cada termo é resultado de uma multiplicação por 3. Aí, ó, 3 vezes 1, 3. Vamos completar a tabuada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 11. Ai, professora. Ué, 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 1 é 3, né? E assim nós vamos contando por diante. Escreva 6 termos da sequência de triplos que começa em 60. Olha bem, vai começar em 60 o triplo, ó. 60, aí somei mais 3, 63, 66, 60, até são 6. Não tem que colocar número 6. 6 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Escreva 6 termos da sequência de triplos que termina em 90. Então, aí, ó, vamos começar aqui do 75 até o 90. O primeiro termo de uma sequência de triplos é um número terminado em 4. Olha bem, tá? A primeira sequência. Qual é o algarismo das unidades dos próximos 3 números? Vamos lá. O primeiro termo de uma sequência de triplos é um número terminado em 4. Aí, qual é o algarismo das unidades dos próximos números dessa sequência? Eu sei que terminou em 4, então 4 mais 3, 7. 7 aí, ó, só o finalzinho. Olha bem a resposta. Entenderam? Agora, página 59. Caiu um pingo de tinta sobre o terceiro número de uma sequência de 3 em 3. E apenas o algarismo da unidade ficou visível. Ai. Complicou? Não complicou não. Tá fácil. Deixa só a professora. Então, aqui. Sabendo, cadê meu lápis? Bem aqui. Sabendo que os números...
Sabendo que os números dessa sequência estão entre 40 e 65, você consegue escrevê-la? Então, tá. É uma sequência de 3 em 3, tá? Então, começou em 45, olha bem, tá? Olha lá, está entre 40 e 45. 45, 48, aqui borrou. Que número será que era na tinta? O 5, é 54, 52, 57, aliás, e 60, tá? Então, vamos lá. Observe a sequência de 4 em 4 e assinale. A resposta V para as afirmações verdadeiras, F nas falsas. Como que vai ficar, ó? Porque aparecem todos os algarismos de 0 a 9 na ordem das unidades. Não aparecem. O que aparece na ordem das unidades de 0 a 9 é a sequência de 3 em 3. Essa sequência tem 12 termos, né? De 4 em 4. Então, como que é? É verdadeira. Todos os algarismos das unidades são pares. Todas as vezes que eu multiplico por 4, vai ser sempre par na unidade. Todos os algarismos das unidades são pares, verdadeiro. Os algarismos das unidades não se repetem na mesma ordem. Será que é falso? Depois de um número terminado em 0, vem um número terminado em 2. Será que a sequência é de 4 em 4? Então, é falso. Vamos lá agora. Escreva os algarismos das unidades na ordem que aparecem. Se começa, então, 4, aí soma 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, aí tira... Eu só quero a unidade. Então, é só ir contando, mas eu só quero os números da unidade. E vai ficar assim o resultado, lá, ó, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12. Aí, eu só quero a unidade, tá? E vai nessa sequência. Essa ordem é a mesma sequência de dobros? Não, porque o dobro é de 2 em 2, tá? Se Regina continuasse contando, quais seriam os próximos números na sequência? Então, tem que voltar lá na Regina. Regina que contou de, vamos ver quantos. Deixa eu ver. Regina contou de 4 em 4. Então, terminou lá em 48. Aí vai mais 4, e mais 4, e mais 4, tá bom? Beleza? Conseguiram, tá? Tem que ler com atenção para fazer. Essa sequência é formada por resultados de multiplicações por qual número? São resultados da multiplicação por 4, né? Já sabemos, foi falado lá em cima. Os resultados de multiplicações por 2 são dobros, por 3 são triplos e por 4, a professora falou lá no começo, são quádruplos, tá? Então, os nomes dobro e triplo são bastante usados no dia a dia, mas quádruplo não é muito usado, tá? Para facilitar, podemos dizer que os resultados de multiplicações são múltiplos. Os dobros são múltiplos de 2, os triplos são múltiplos de 3 e os quádruplos são múltiplos de 4. Então, vamos fazer. A mancha de tinta em cima do número só permite ver o algarismo das unidades. Olha bem, será que esse número é de uma sequência de múltiplos de 4? Explique sua resposta. Então, não é de múltiplo de 4, sabe por quê? Porque aqui eu tenho o número 5 e a sequência, o final da sequência, sempre será par e 5 não é par, tá? Beleza? Então, vamos lá. Aí aqui poderia ser 45, podia ser múltiplo de 5 ou múltiplo de 3. Então, seria múltiplo de 3. Aqui poderia ser 15, tá? Aqui 12, aqui 9 e aqui 6. E aqui 18 e aqui 21. Então, vamos lá. Pode ser uma sequência de triplo? Se acha que sim, escreva uma usando números maiores do que 30. Então, também pode lá. Ó, há diversas respostas possíveis. Por exemplo,
36, 39, 45 ou 60. Tá tudo aqui, a resposta é da professora, tá? Ou depois de 30, aqui sei que é 45, então vai diminuindo também, tá? Beleza? Então, vamos continuar, né? Vamos para a página 60, para a gente já corrigir tudo e começar já a apostila nova, tá? Olha lá, todos os múltiplos de 4 estão na sequência de dobros, certo? Confira lá. Então, aí temos que voltar lá naquela resposta. Dos triplos, quais estão na sequência do dobro? Escreva a sequência de dobro até 60 e circule os triplos que aparecem nela. Então, vocês vão começar, ó. Do 2 vai de 4 em 4, de 2 em 2 até chegar a 60, tá? E aí, você vai circular os que são múltiplos de 3, tá? Circule os triplos, tá? Que são os triplos, olha lá, ó. Então, aqui vai. O meu vai aparecer mais escuro. Então, aí, ó, aí tem que voltar lá naquela sequência pra gente analisar, tá? Aí, ó, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ok? Garotada esperta, né? Eu sei que vocês são inteligentes, vão conseguir. Os alunos devem circular os números em negrito, né? Então, esse que tá mais escuro da professora, vocês vão circular. É verdade que o personagem está pensando? Vocês sabem explicar isso? Ou não? Já devem ter estudado com a professora, né? Esse aqui, ó. Será que ele tá pensando? Circulou apenas os números pares. Ele pensou, né? Então, a conversa deve girar em torno do fato de os dobros serem sempre pares, tá? Então, os dobros sempre vai ser pares. Ah, mas aqui sempre deu par. Por quê? Mas os múltiplos não tem par. Porque aqui só tinha múltiplos de 2, que era o dobro, tá? Beleza? Então, vamos aqui embaixo. É verdade. Observe a sequência e identifique como cada um é formada, tá? A primeira, lá, 72 foi para 76. Que número será que é? Então, 72, para chegar no 76, falta quantos números? 4, né? Então, foi formado de 4 em 4. Agora, 72 pulou para 75. Quanto que falta? 72, 73, 70... Ah, falta 3. Então, foi formado de 3 em 3, tá? Aí, o outro, olha lá, ó. É só pensar, pega o número maior, diminui pelo número menor que vocês acham a sequência. E vai ficar assim, ó. A professora vai... Ai, mas tá focando. Aqui, ó. Então, vai ficar assim. 4, 3, 5, 10, 2... 3, 4, 10, 2 e 5, tá? Mas antes de copiar da professora, de corrigir, façam sozinha, veja se de vocês estão certos. Você reparou que tem 3 sequências que começam em 156? Qual delas chega antes em 68? Olha bem lá, ó. 2 que chegou, ó, 156... que foi de 3 em 3, 156 de 4 em 4. Então, a sequência de múltiplos de 4 chega antes de 68. Ah, professora, mas por quê? Veja bem, aqui eu comecei, né? Olha lá, 168 foi lá no final. Aí eu tenho outro, ó, bem aqui. Então, ele chegou mais rápido do que a outra. Aqui por... Então, lá começou por 2, por 3 e por 4. Então, os números são maiores. Por isso, tá? O número 480 é o primeiro termo de uma das sequências. Ele é o dobro de qual número? É o dobro de 240, tá? Então, como que eu achei? É só pegar 480 e dividir por 2, beleza? Tá? Deixa eu só ver a explicação aqui. Pode decompor como 400 mais 80 e pensar
nas metades de cada número, tá? Mas é mais fácil você pegar e dividir. Nas sequências de múltiplos de 10, todos os números terminam em 0. E nas sequências de múltiplos de 5, como são os algarismos das unidades, então de 10 sempre vai terminar com 0. Vocês podem estar analisando lá em cima, né? Tem um que termina, que é de 10 em 10. De 5 em 5, eles são alternados. Vai terminar em 5 e em 0, tá? Aqui escreva uma sequência de múltiplos de 5 com 8 termos e circule nela os múltiplos de 10. Olha bem, aqui o livro escolheu 35, 40. Então, se é terminado em 0, é o múltiplo de 10, 45, 50, 50 circula. E veja bem, tá? Quantos termos você circulou? 4 termos, né? Agora, aqui, vamos passar para a página 61. Vamos lá. Quanto mede esse espaço? Então, como que nós vamos saber? Olha bem, aqui, se você pegar a régua, você vai ver que a largura de todos esses é igual. Só na hora de dividir, que aqui eu dividi em menos partes, ele ficou com maior. Aqui ainda menos parte de tudo ficou maior. As partes divididas, não que o retângulo ficou maior. Aqui ainda dividi em menor parte ainda, e aqui também. Olha lá o que eles falam. Tá pensando primeiro, né? Luiz. Aí, deixa eu ver quem que é essa outra. Quanto mede a área desse retângulo? Os amigos se apressaram para ajudar, mas parece que não se entenderam. Olha bem. A menininha, ela foi lá e dividiu em 24 quadradinhos, ó. Como que eu sei? Em vez de eu pegar contar um por um, eu pego aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu faço vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai dar 24. A mesma coisa a quantidade aqui. Esse aqui já dividiu só em 6 quadradinhos, tá? Este dividiu em 12. E esse aqui em 96, ó. Só que saíram bem miudinho, tá? Bem pequenininho. Então, cada um usou de um jeito para fazer. Vocês vão lá no material de apoio, vão destacar os quadradinhos do material e vão colocar sobre o retângulo de Luiz, encostando bem um quadrado no outro, mas sem sobrepô-los, tá? Então, vocês vão ter que ir lá atrás e vamos ver quantos quadradinhos você usou para